Juro, seu típico cara solitário do ensino médio apenas passando pela vida como um cara legal. No entanto, ele não tem... Mas um dia, Sakura, a chefe do conselho estudantil, lança uma surpresa pra ele. Ela quer que ele seja seu escravo. Quer dizer, braço direito. Agora Juro sempre achou Sakura legal e que ela tinha algo do que ele precisava. E se juntar a ela só fez com que ele a respeitasse mais. Então, quando ela solta a bomba sobre sair para um encontro, o coração dele dá cambalhotas. Avançando para este encontro épico à beira do rio, eles compartilham uma conversa sincera. O sol está se pondo, a brisa está perfeita. Sakura pede para ele se sentar com ela no banco. Juro está se sentindo no topo do mundo, tipo, eu faria porque não posso conseguir nada. Mas então Sakura o surpreende. Ela tem uma grande queda pelo melhor amigo de Juro, Taiyo. Acontece que Taiyo tem sido a paixão dela desde que ela ouviu motivar o time de beisebol após uma derrota brutal. Agora, Sakura quer que Juro seja seu cupido e a ajude a ficar com Taiyo. O coração de Juro meio que afunda, mas ele não vai deixar Sakura na mão. Então, mesmo que doa um pouco, ele está disposto a ajudá-la. No dia seguinte, Juro decide que é hora de agir e aceitar a oferta de sua amiga de infância Himawari para sair. Ele a rejeitou no dia anterior, esperando algo especial com Sakura. Mesmo estando com Himawari agora, sua mente continua voltando à vergonha da rejeição de ontem. Himawari rapidamente percebe seu humor, e quando ele desvia das perguntas dela sobre isso, ela decide animá-lo com seus melões. Quero dizer, o dia mais divertido de todos. Enquanto passam o tempo juntos, Juro lentamente começa a se sentir melhor e se concentra em aproveitar o momento. Eles se divertem ao máximo. Juro leva Himawari para uma refeição requintada, compra presentes para ela e realmente torna o dia especial. No final do encontro, eles estão sentados em um banco novamente e Himawari revela uma bomba. Ela tem sentimentos profundos por alguém. A empolgação de Juro rapidamente se transforma em horror quando a confissão dela começa a soar muito familiar. Ela revela que está apaixonada por Taiyo, desde que viu sua liderança naquele mesmo jogo de beisebol. Himawari pede a Juro para ser seu cupido, assim como Sakura fez. Sentindo-se preso, mas incapaz de dizer não, Juro concorda relutantemente. Deku era um nerd e... Quando a noite chega, o quarto de Juro se transforma em um campo de batalha. Ele está jogando, quebrando e batendo coisas, frustrado porque seu plano de agir como um cara legal no colégio fracassou. É como se ele tivesse se tornado invisível para as garotas. E ele está se sentindo muito mal. Mas então uma faísca acende em sua mente. Duas garotas, Sakura e Himawari, estão ambas apaixonadas pelo mesmo cara, Taiyo. Juro vê uma oportunidade de ouro para entrar em cena e conquistar a outra garota. Na manhã seguinte, a caminho da escola, Himawari o alcança cheia de energia e pronta para fazer um brainstorm. Mas antes de mergulharem nas estratégias, Juro se abre. Ele também está ajudando Sakura em sua busca pelo amor. No entanto, quando Deku viu o incidente e percebeu que quando ele agarrou All Might acidentalmente deixou cair a garrafa contendo... Na escola, Juro entra na sala de aula sozinho, chamando a atenção de todos. Taiyo nota a mudança e se pergunta o que está acontecendo. Do nada, Himawari entra, tentando parecer tranquila, mas falhando miseravelmente. Juro sai discretamente, usando uma desculpa do conselho estudantil para deixar Taiyo e Himawari conversarem, exatamente como ele havia planejado. Mais tarde, Juro se encontra com Sakura na sala do conselho estudantil, revelando seu status de agente duplo, assim como fez com Himawari. Uma vez que Sakura está convencida de que ele a apoia, ele revela seu plano para ela. Mas quando eles esbarram em Taiyo no corredor, os nervos de Sakura a dominam, e ela acaba dizendo que quer ser amiga que pode ajudá-la à noite. Quer dizer, apenas amigos. Juro entra em cena, salvando o dia ao explicar que conhecer Taiyo, um importante aluno do primeiro ano, a ajudará com suas funções de presidente. Foi por pouco, mas o raciocínio rápido de Juro salva o dia novamente. Na hora do almoço, Juro se retira para a biblioteca, buscando uma pausa do caos causado por Sakura e Himawari. Ele anseia por um pouco de paz das constantes exigências delas. Enquanto está perdido em pensamentos, Pansy, a nerd residente da escola, se aproxima dele. Normalmente, Juro tenta evitá-la, já que ela costuma ser sarcástica, mas desta vez ela tem algo importante para compartilhar. Ela revela que sabe tudo sobre seus acordos secretos com Himawari e Sakura, tendo-o observado secretamente e reunido evidências. Pegado de surpresa, Juro ouve relutantemente enquanto Pansy explica que tem tudo o que precisa para expor seus segredos para Taiyo. Ela então o surpreende ainda mais ao mencionar que conseguiu o mesmo banco do parque onde as outras garotas se confessaram para ele. Ela conseguiu um banco na biblioteca? Sentando-se, ela confessa que tem sentimentos por alguém. Juro espera que ela esteja falando sobre Taiyo, mas seu coração afunda quando ela admite que gosta dele. Frustrado com sua sorte, Juro tenta rejeitá-la gentilmente, mas Pansy interrompe dizendo que não se deixa enganar por sua persona de bom moço. Ela está apaixonada pelo verdadeiro Giga Chad, Juro. Ao ouvir isso, Juro abandona sua pretensão e diz diretamente a ela que nunca estarão juntos. Pansy, como uma chefe, esclarece que não quer namorar com ele. Em vez disso, ela quer que ele visite a biblioteca todos os dias na hora do almoço para conversar com ela. Sentindo-se encurralado e desesperado para manter seus segredos, Juro concorda. No dia seguinte, Himawari decide comprar 2 ingressos de cinema e pede a Juro para arranjar um encontro entre Taiyo e ela.
Acho que ele é mais como um escravo do que um amigo. Juro se aproxima de Taiyo e informa que recebeu 2 ingressos de cinema de um amigo para um filme que ele já viu. Ele sugere que, em vez de deixar os ingressos serem desperdiçados, Taiyo deveria pegá-los e convidar alguém como Himawari para acompanhá-lo. Himawari junta-se animadamente à conversa e concorda com o plano. No entanto, Taiyo surpreende os dois ao simplesmente entregar seu ingresso a Himawari e encorajá-la a aproveitar o filme sem ele. Pensando rapidamente, Juro lembra Taiyo sobre sua agenda agitada com o beisebol e sugere que ele poderia usar uma pausa. Isso eventualmente faz Taiyo aceitar o convite de Himawari para irem juntos ao cinema no sábado. Mais tarde, naquele mesmo dia, Sakura se aproxima de Juro com um almoço caseiro que ela preparou para Taiyo. Ela pede a Juro para ajudar a criar um cenário onde ela possa almoçar com Taiyo após as aulas. Juro elabora um plano e pede a Taiyo para ajudá-lo com alguns documentos do conselho estudantil como desculpa para levá-lo à sala do conselho. No corredor, Sakura se aproxima nervosamente de Taiyo e pergunta em um tom formal se ele consideraria almoçar no terraço. Apesar das nuvens de tempestade ameaçadoras se reunindo acima, Juro intervém, enfatizando como tal almoço fortaleceria a amizade nascente deles. Sakura acrescenta que preparou comida suficiente para 2 pessoas, incluindo o prato favorito de Taiyo, carne de porco grelhada. Para sua surpresa, Taiyo estende um convite também a Juro. Pensando rápido, Juro rapidamente recusa, alegando que já tem planos de encontrar outra garota durante o almoço e sai apressadamente. Juro se viu buscando um momento de paz na biblioteca, onde despejou suas frustrações para Pansy. Ela lhe entregou um lote de biscoitos que havia assado, ouvindo atentamente enquanto ele contava como aqueles dois não têm nada para mostrar a Taiyo. Juro nem sequer tinha considerado a possibilidade de que Taiyo pudesse ter sentimentos por outra pessoa, e quando a realização o atingiu com força, foi como um soco repentino no estômago. Pansy, sempre rápida em ver uma oportunidade, exigiu algo em troca de suas percepções. Juro perguntou nervosamente o que ela queria, e após um momento de reflexão, ela sugeriu que ele assumisse a responsabilidade de organizar a inspeção da biblioteca do conselho escolar deste ano. Concordando relutantemente, Juro sabia que era um pequeno preço a pagar pela ajuda de Pansy. Mais tarde, naquele dia agitado, Juro decidiu enfrentar o problema de frente e descobrir se Taiyo tinha sentimentos por alguém. Ele interrompeu o treino de basquete de Taiyo e abordou o assunto delicado. Taiyo corou e hesitou como você, claramente desconfortável em discutir assuntos pessoais em um ambiente tão público. Compreendendo o desconforto do amigo, Juro propôs que se mudassem para um lugar mais tranquilo no pátio para ter privacidade. Sentados no infame banco do PTSD, Taiyo finalmente confessou seus sentimentos por Pansy. Ele relembrou um momento comovente de um ano atrás, após uma derrota devastadora no beisebol, quando Pansy o encontrou em lágrimas. As palavras de conforto dela o tocaram profundamente, marcando a primeira vez que ele se sentiu seguro sendo vulnerável com alguém. Taiyo, esperando pelo apoio de Juro como um aliado, reconheceu o risco de ir contra os interesses de Himawari e Sakura. Relutantemente, Juro recusou. Diga o que o... Ela vê naquela nerd, explicando que ele não conhecia Pansy bem o suficiente e não podia trair seus amigos. Taiyo mudou de assunto, buscando o conselho de Juro sobre beisebol. Juro encorajou Taiyo a perseverar e confiar em seus companheiros de equipe, enfatizando a importância do trabalho árduo e da camaradagem dentro e fora do campo. Após retornar às instalações da escola, Juro se viu enredado em uma teia de escolhas perplexas. Incapaz de decifrar seus sentimentos sozinho, ele imediatamente ligou para Pansy, pedindo que ela o encontrasse no corredor para algumas... conselho. Com a testa franzida, ele perguntou diretamente o que ela pensava sobre Taiyo, pegando-a de surpresa. Pansy, visivelmente surpresa, afirmou seu desejo inabalável de conquistar Juro Excalibur. Quero dizer, está com Juro sozinho. No entanto, Juro insistiu, sugerindo que Taiyo poderia ser uma combinação melhor para ela, o que pareceu irritar Pansy. Ela afastou a mão dele, fazendo com que as cabeças se virassem em sua direção. Claramente irritada, ela instruiu Juro a parar de falar e enfatizou que tudo o que ela queria era o Excalibur dele. Quero dizer, conversar com ele e continuar a fazer biscoitos para ele. Antes que Juro pudesse esclarecer mais, Taiyo entrou em cena e interpretou completamente errado a situação. Acreditando que Juro o havia traído ao conquistar secretamente sua paixão, Taiyo estava visivelmente chateado e pronto para confrontar Juro. Felizmente, Pansy interveio e esclareceu que Juro estava lá em uma missão oficial do conselho, especificamente sobre uma inspeção da biblioteca que ocorreria mais tarde naquele dia. Essa explicação dissipou a tensão e poupou Juro da ira iminente de Taiyo. Inicialmente cético, Taiyo achou difícil acreditar. Dada a atmosfera tensa, Pansy elaborou, explicando que sua agitação vinha de preocupações sobre a biblioteca possivelmente fechar devido ao baixo movimento. Com um desdém palpável por Juro, Pansy partiu abruptamente após esclarecer a situação. Ao sair, Juro percebeu que ela havia deixado cair acidentalmente seu saco de biscoitos no chão. Mais tarde naquela noite, completamente exausto, Juro desabou na cama assim que chegou em casa, buscando consolo e um momento de descanso.
No entanto, sua paz foi interrompida quando seu telefone vibrou com uma mensagem urgente de Sakura, pedindo para encontrá-lo o mais rápido possível. Assim que Juro entrou no restaurante, a ansiedade o corroeu enquanto ele examinava a sala. Suas preocupações aumentaram quando ele avistou Sakura emburrada em um canto. Com o coração pesado, ela revelou que Taiyu havia pedido a ela para usar suas habilidades de liderança carismática para conquistar Pansy e orquestrar um encontro entre Taiyu e Pansy. Para piorar a situação, Taiyu mencionou buscar a ajuda de Juro inicialmente, e quando Juro recusou, ele sugeriu que Taiyu procurasse a assistência de outros amigos, citando uma metáfora dos seus dias de beisebol. As palavras de Sakura foram cortantes ao acusar Juro de engano e traição, dizendo-lhe para sair de sua vida se mentir fosse sua intenção. Antes que Juro pudesse dizer uma palavra em sua defesa, Sakura levantou-se abruptamente e foi embora, deixando-o atordoado e sem palavras. No dia seguinte, Juro foi chamado para casa por Himawari, onde enfrentou mais uma série de acusações. Himawari informou que Taiyu a havia procurado com um pedido semelhante, buscando sua ajuda para conquistar Pansy. Juro tentou se desculpar por não ter revelado as verdadeiras intenções de Taiyu antes, mas suas palavras apenas fizeram Himawari desabar em lágrimas. Aizawa os leva para fora para um teste. Lutando para se explicar, Juro insistiu que só queria oferecer conselhos inocentes sobre beisebol, mas o golpe emocional de Himawari foi como um devastador uppercut. Desequilibrado, Juro se viu esparramado na cadeira enquanto Himawari saía furiosa, batendo a porta atrás de si. Suas palavras de despedida perfuraram seu coração, dizendo-lhe para afastar-se e abster-se de se intrometer mais nos assuntos deles. Como ele pode aguentar tanta besteira de um lavador de pratos? Na manhã seguinte, enquanto Juro caminhava para a escola, sentiu o peso pesado da solidão por ter perdido Sakura e Himawari. Perdido em seus pensamentos, ele foi tirado de seu devaneio quando Taiyu inesperadamente o alcançou. Taiyu, notando o evidente mau humor de Juro, ofereceu um ombro reconfortante, deixando Juro saber que estava ali se ele precisasse desabafar. Quando Taiyu se afastou, Juro recebeu uma mensagem de Pansy chamando-o para a biblioteca. Ao entrar na biblioteca, Pansy imediatamente soltou a bomba de que estava ciente do que havia acontecido com Taiyu e as duas garotas. A frustração de Juro transbordou. Ele estava prestes a perder a paciência quando a porta da biblioteca se abriu, revelando Sakura, Taiyu e Himawari. A visão de Juro com Pansy enfureceu Taiyu, que começou a acusar Juro de mentir sobre não conhecê-la. Himawari e Sakura se juntaram, repreendendo Juro por enganá-las. Sobrecarregado pelas acusações, Juro perdeu a paciência, revelando seus verdadeiros sentimentos. Ele explodiu, mandando-os para o inferno, declarando que, ao contrário de Taiyu, a raiva deles estava mal direcionada. Ele tinha trabalhado incansavelmente por eles, mesmo quando eram praticamente inúteis sem ele, mas ele sempre era o culpado quando as coisas davam errado. Ele gritou que não tinha sido nada mais do que uma ferramenta para eles, e seu desabafo os deixou atônitos em silêncio. Com sua raiva liberada, Juro sentiu uma satisfação momentânea ao ver suas expressões de culpa. Ele pensou que a única coisa que restava era esclarecer as coisas com Taiyu. No entanto, Pansy interveio, questionando por que Juro a estava empurrando em direção a Taiyu se ele estava realmente ajudando Himawari e Sakura. Juro ficou tão chocado que não conseguiu responder, e Pansy alimentou ainda mais o caos ao revelar que Juro lhe disse que planejava conquistar a garota que Taiyu rejeitou. Assim que Juro começou a protestar, Taiyu exigiu que ele pedisse desculpas às garotas, e desferiu um soco poderoso no rosto de Juro, fazendo-o colidir com uma estante de livros. Taiyu então pegou Juro e o colocou sobre o ombro, avisando-o para ficar longe das garotas de agora em diante. Enquanto carregava Juro para fora da biblioteca, Taiyu confessou que uma vez esperou que pudessem ser melhores amigos para a vida toda, mas depois de tudo o que aconteceu, ele não queria mais nenhuma associação com ele. Antes que a porta se fechasse atrás deles, Pansy sussurrou para Juro ter fé nela, deixando-o a ponderar sua mensagem enigmática em meio à turbulência. Nos dias que se seguiram, Juro tornou-se o assunto de fofocas incessantes na escola. Sussurros sobre como ele havia traído e arruinado a vida de seus amigos pareciam ecoar por todos os corredores. O boato foi iniciado por uma garota que testemunhou a discussão acalorada na biblioteca e não perdeu tempo em espalhar a história. Acrescentando aos seus problemas, Sakura o demitiu do conselho estudantil, mergulhando-o ainda mais em um poço de solidão e depressão. Um dia, enquanto se preparava para a próxima aula, Juro recebeu uma mensagem de Pansy pedindo para encontrá-la na biblioteca para almoçar. Ela afirmou que queria confessar seus verdadeiros sentimentos. Relutante e ainda ressentido pelo que ele via como sua traição, ele considerou ignorá-la. No entanto, Pansy ameaçou piorar as coisas se ele não aparecesse, então ele foi relutantemente para a biblioteca. No momento em que chegou, ele queria ir direto ao ponto, mas Pansy pediu-lhe para pegar um livro nas prateleiras. Enquanto ele examinava as prateleiras, Taiyu entrou na biblioteca e sentou-se com Pansy. Escondido atrás dos livros, Juro se pegou escutando a conversa deles. Pansy começou repreendendo Taiyu por passar todos os almoços na biblioteca em vez de estar com seus amigos. Taiyu ignorou suas preocupações e a convidou para assisti-lo praticar da próxima vez.
Ignorando o convite, Pansy perguntou abruptamente por que ele havia enganado e enredado Juro. Taiyu fingiu ignorância, mas Pansy foi implacável, revelando que tinha percebido seus esquemas após conversar com ele por uma semana. Ela acusou Taiyu de saber como Himawari e Sakura se sentiam em relação a ele, e de ignorá-las deliberadamente para manipular Juro a ajudá-las, apenas para prepará-lo para o fracasso. Taiyu queria criar uma rixa entre Juro e as garotas, garantindo que elas se voltassem contra ele quando as coisas dessem errado. Quando Juro se recusou a ajudar em suas investidas românticas, Taiyu imediatamente mudou para uma estratégia de vingança, recrutando Sakura e Himawari para ajudá-lo enquanto revelava o conhecimento de Juro sobre os sentimentos delas para sabotá-lo ainda mais. Taiyu defensivamente apontou que a própria Pansy tinha se oposto a Juro, mas ela explicou que era apenas um estratagema para se aproximar de Taiyu e reunir todas as informações de que precisava. Ela tinha que parecer imparcial para ganhar a confiança dele e descobrir suas verdadeiras intenções. Enquanto Juro ouve tudo do seu esconderijo, ele afunda em uma profunda tristeza. A traição elaborada por seu melhor amigo de décadas parece um peso esmagador. Enquanto isso, Pansy continua pressionando Taiyu a revelar por que ele decidiu trair Juro. Finalmente, Taiyu admite que tudo remonta ao ensino fundamental. Naquela época, uma garota de quem ele gostava pediu-lhe para arranjar um encontro com Juro. Apesar de seus esforços para conquistá-la, ela acabou se apaixonando por Juro, que mal a notou. Taiyu tinha tentado expor as falhas de Juro para ela, mas os sentimentos dela por Juro permaneceram inalterados. Taiyu, agora mais calmo, pergunta diretamente a Pansy se ela gosta de Juro, e se é por isso que está defendendo-o. Quando Pansy confirma seus sentimentos, Taiyu suspira, aceitando que perdeu para Juro mais uma vez. Ele então revela que esta era sua oportunidade perfeita para vingança. Juro estava, sem saber, se colocando na mesma situação em que Taiyu esteve durante o ensino fundamental. Taiyu sabia que podia manipular as garotas e fazê-las acreditar em qualquer coisa, porque elas estavam apaixonadas por ele. Taiyu então pergunta a Pansy por que ela gosta de Juro, apesar de sua natureza aparentemente falha. Pansy explica que Juro é, na verdade, muito bondoso. Apesar de concordar em ajudar as garotas, sua principal preocupação sempre foi a felicidade de Taiyu. É por isso que ele tentou convencer Pansy a sair com Taiyu. O fato de Taiyu ter traído Juro, apesar de seu altruísmo, é o motivo pelo qual Pansy nunca pode se importar ou estar com Taiyu. Quando Taiyu pergunta por que ela se importa tanto com Juro, Pansy compartilha sua história, que também começou no torneio de beisebol no ano passado. Antes de encontrar Taiyu, ela viu Juro esperando perto da saída por um longo tempo, segurando o prato favorito de Taiyu. Juro ficou ali sob o sol escaldante, suportando as risadas e zombarias dos outros. Mesmo hoje, Juro age sem ciúmes ou egoísmo, sempre priorizando a felicidade de Taiyu sobre seus próprios sonhos. Essa abnegação e bondade são o que Pansy ama em Juro. Enquanto a raiva de Taiyu aumenta, ele aponta que a biblioteca está deserta durante o almoço, fazendo uma ameaça velada de que poderia fazer qualquer coisa com Pansy sem que ninguém soubesse. Pansy, no entanto, permanece calma e o desafia, sem mostrar intenção de fugir. Taiyu, surpreso com sua compostura, ouve enquanto ela afirma com confiança que não há necessidade de escapar porque confia que Juro virá em seu auxílio. Nesse momento, Juro emerge de seu esconderijo e confronta Taiyu. Ao ver Juro, Taiyu fica visivelmente surpreso. Juro começa reconhecendo o comentário anterior de Taiyu sobre Himawari e Sakura, concordando que elas estavam equivocadas na forma como o trataram. Taiyu tenta rir nervosamente, mas Juro aperta o ombro de Taiyu, avisando-o para não menosprezar os sentimentos das garotas. Ele então agarra Taiyu pela gola, levantando-o ligeiramente do chão e o chama severamente de pedaço de merda, dizendo que as garotas se esforçaram muito por ele. Juro deixa claro que Taiyu não deve explorar as garotas que realmente se importam com ele. Depois de extrair uma promessa de Taiyu para se desculpar e nunca mais machucá-las, Juro finalmente o solta. Quando Taiyu sai, Pansy se aproxima de Juro e pede desculpas por não tê-lo apoiado antes. Ela se inclina para beijá-lo, mas como um Digashad, Juro se afasta, dizendo que não pode perdoá-la tão facilmente. Ele diz a ela que agora que o problema com Taiyu está resolvido, ele não tem motivo para continuar visitando a biblioteca. Pansy, sentindo o peso de suas palavras, confessa que sentirá muita falta dele. Juro hesita por um momento, claramente afetado pela confissão dela, mas no final ele se afasta, determinado a superar as memórias dolorosas. Quando o estudante passa no exame de admissão, eles recebem a tarefa de fazer seu traje de herói. Senhor, tenha piedade.
esses trajes são como impulsionadores de poder para os estudantes, ajudando-os a liberar suas habilidades ao máximo. Mas quando se tratava do nosso amigo Deku, que ainda não tinha poderes especiais, ele apenas rabiscou uma fantasia que se parecia muito com a do All Might. Então sua mãe veio ao resgate e costurou para ele. E isso significa que ninguém pode entrar ou sair do terreno da escola. Por que não voltamos para dentro e então podemos discutir o resto do plano? Sim. Durante a conversa, Juro compartilha com Hina suas opiniões sobre quais alunos provavelmente serão escolhidos para a dança das flores do festival. No meio da conversa, ele vê Himawari em sua mesa, lutando com o trabalho de preparação para o meio do semestre. Desesperada por assistência, ela olha ao redor da sala, seus olhos implorando por ajuda. Juro vê sua chance, mas hesita por muito tempo, permitindo que Hina entre em ação primeiro. Sentindo-se desanimado, Juro está prestes a desistir quando se lembra do incentivo de Pansy para ser proativo e consertar seus relacionamentos. Determinado a aproveitar a situação, ele se aproxima de Himawari, apesar da vantagem de Hina. Ele interrompe Hina com ousadia, anunciando que será ele quem ajudará Himawari. No entanto, esse movimento inesperado deixa Himawari desconcertada, que sai desajeitadamente da sala de aula. Correndo atrás dela pelas escadas, Juro a vê escorregar e cair. Apressando-se para o lado dela, ele verifica se ela está bem. Envergonhada e chateada, Himawari insiste que ele se afaste e tenta ir embora. Indiferente, Juro segura gentilmente o braço dela, assegurando que não a vê como uma encrenqueira. Com as emoções à flor da pele, eles acabam discutindo sobre quem deve se desculpar primeiro. Rapidamente fica claro o quão ridículos eles estão sendo, e ambos começam a rir, percebendo a absurdidade da briga. A tensão se desfaz, e eles concordam em ser amigos novamente. Juro então sugere que eles estudem juntos, mas ele também pede por um favor em troca. Ele precisa da ajuda dela com algo antes de começarem a estudar. A pedido de Juro, Himawari chama Taiyo para o telhado, onde Juro lhe apresenta uma carta de desafio. Taiyo, antecipando um teste tradicional de força ou habilidade como beisebol, fica surpreso quando Juro revela o verdadeiro desafio: estudar para os exames intermediários que se aproximam. Juro propõe que, se Taiyo conseguir passar, ele será declarado o vencedor, mas se ele falhar, Juro reivindicará a vitória. Como parte do plano, Himawari sugere que os três estudem juntos para garantir o sucesso de Taiyo. Percebendo o esquema, Taiyo se vira para sair, mas Himawari bloqueia seu caminho. Percebendo que essa estratégia não está funcionando, Juro reúne coragem e admite sinceramente que quer restaurar a amizade deles. Himawari e Juro imploram persistentemente a Taiyo, bombardeando-o com seus pedidos. Comovido pela sinceridade deles, Taiyo percebe o quanto sentia falta da camaradagem deles e concorda em reacender a amizade. Radiante, Juro vai à biblioteca depois da escola para compartilhar a notícia com Pansy. Ele, hesitante, pede a ajuda dela com as sessões de estudo. Pansy concorda, mas deixa claro que percebeu seu plano. Ela também exige um favor em troca. Juro deve levá-la a algum lugar agradável. Sem outra escolha, Juro concorda. Pansy então sugere que eles poderiam convidar outra pessoa para se juntar ao grupo de estudo, insinuando Sakura. No entanto, Juro, alheio à dica, insiste que o grupo atual é suficiente, sem saber que Sakura está escutando do lado de fora. Sentindo-se magoada e excluída, Sakura se afasta silenciosamente. Alguns dias depois, Juro estava casualmente passeando pelo movimentado corredor da escola quando Hina o interceptou, perguntando se ele tinha algum tempo livre. Juro respondeu que estava indo para seu grupo de estudos, mas enquanto falava, um calafrio repentino percorreu sua espinha. Virando-se, ele viu Sakura se aproximando, um lembrete claro de que ele havia se esquecido dela. Apressando-se até onde Sakura estava sentada sozinha nas escadas, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele a ouviu falando sobre suas tentativas inúteis de reconciliação, sentindo-se negligenciada por Juro. Sem hesitar, ele avançou para tranquilizá-la sobre seu cuidado e inventou uma história sobre guardar o melhor para o final, conseguindo acalmá-la. Mais tarde naquele dia, todo o grupo se reuniu na biblioteca e não perdeu tempo em mergulhar nos estudos. Juro explicou que, originalmente, ele e Pansy tinham planejado dar aulas para todos, mas agora, com Sakura, sua veterana, presente, ela poderia estar mais apta para a tarefa. Sakura assumiu a liderança, começando com matemática e desafiando cada um deles com uma tarefa assustadora: 5.000 problemas para resolver naquele mesmo dia.
A imensidão da tarefa deixou todos se sentindo sobrecarregados e Pansy habilmente se esquivou, oferecendo-se para ajudar Himawari com japonês, sua matéria mais fraca. Enquanto isso, Sun já havia se resignado ao esgotamento mental à medida que a noite se aproximava. As meninas saíram da biblioteca, satisfeitas após uma sessão de estudos produtiva, enquanto os meninos ficaram mentalmente exaustos de lidar com as perguntas exigentes de Sakura. Inspirada pela determinação deles, Sakura anunciou seu plano de preparar impressionantes 8.000 perguntas de inglês para o dia seguinte. Esta declaração provocou uma animada conversa entre o grupo, trazendo um largo sorriso ao rosto de Juro. Determinado a preservar essa nova felicidade, ele sentiu uma onda de motivação para dar o seu melhor por seus amigos. Perdido em seus pensamentos, Juro foi trazido de volta à realidade por seus amigos, esperando um pouco mais à frente. A conversa continuou enquanto caminhavam para casa, cheios de entusiasmo pela evolução da dinâmica de sua amizade. Após o término das provas intermediárias e o anúncio dos resultados, Juro se viu inesperadamente abordado a caminho da escola por uma jubilante Himawari. Ela estava pulando de alegria porque tanto ela quanto Taiyu tinham passado nos exames. Apesar da leve irritação de Juro ao ser vigorosamente batido nas costas, a felicidade de Himawari era contagiante, e ele aceitou graciosamente seus agradecimentos e suportou seu abraço apertado. Ao chegar à escola, o telefone de Juro vibrou com uma mensagem de Sakura, solicitando urgentemente uma reunião. Seu bom humor foi abruptamente interrompido por Hina, que o interceptou. Ela se aproximou com uma expressão séria, insinuando que tinha algo importante para discutir. Levando-o para um local tranquilo no parquinho, ela expressou sua curiosidade sobre ele, deixando Juro desconfortável, enquanto memórias passadas de incidentes embaraçosos de confissão passavam por sua mente. Relutantemente sentando-se ao lado dela em um banco próximo, Juro se preparou para o que pensou que poderia ser um momento romântico. No entanto, para seu choque, Hina o acusou diretamente de ser um mulherengo manipulador. Ela o confrontou, alegando que ele estava brincando com as emoções de Himawari, Sakura e Pansy ao mesmo tempo. Hina afirmou que o viu olhando para uma garota de maneira lasciva durante um jogo de beisebol no ano passado, quando ela estava trabalhando como repórter, citando isso como prova de sua suposta enganação. Para dar peso às suas acusações, Hina apresentou fotos que havia tirado de Juro com as garotas em posições que ela considerava comprometedoras. Apesar dos protestos sinceros e explicações de Juro, Hina permaneceu firme em sua crença. Ela mostrou a ele um rascunho de um artigo detalhado que pretendia publicar no jornal da escola, prometendo omitir nomes na versão final. Como uma repórter de princípios, declarou sua intenção de segui-lo de perto até o próximo Festival das Flores. Dependendo do que descobrisse, ela o absolveria ou exporia suas supostas ações durante o festival, onde um grande público, incluindo pais, estaria presente. Enquanto Juro caminhava pelo corredor em direção à sua sala de aula, Hina caminhava ao lado dele, e inesperadamente eles esbarraram em Sakura. Ela cumprimentou Juro, lembrando-o sobre a reunião planejada, referindo-se às suas mensagens anteriores. A expressão de Hina mudou imediatamente, percebendo algo estranho. Mas Sakura rapidamente desviou a conversa. Ela explicou que estava lá para discutir a recente seleção de Juro para a próxima Dança das Flores. Sakura mencionou que ela, junto com Himawari e um estudante do primeiro ano chamado Kamata, também haviam sido escolhidos. Sakura revelou que havia recusado convites anteriores, mas agora estava ansiosa para participar. Durante toda a conversa, Hina observava atentamente, o que começou a frustrar Juro. Irritado, ele abruptamente pediu a Hina que lhe desse um pouco de espaço, sinalizando sua irritação. Durante o almoço naquele dia, Juro mencionou a situação para seus amigos, esperando que pudessem oferecer algum conselho ou perspectiva. No entanto, nenhuma das garotas estava disposta a considerar a ideia de se afastar de Juro, considerando isso um drama desnecessário. Pansy sugeriu confrontar o problema diretamente, mas Juro rapidamente percebeu que seria inútil abordar as meninas individualmente. Voltando-se para Taiyu em busca de apoio, Juro ficou desapontado quando Taiyu recusou se envolver, citando outros assuntos urgentes. Juro sentia-se cada vez mais frustrado pela falta de compreensão e apoio dos amigos. Com Hina ocupada na sala do clube durante os intervalos do almoço, Juro sentia-se isolado e sem saber a quem recorrer para pedir conselhos. Apesar de se sentir ignorado e incompreendido, ele relutantemente juntou-se aos amigos para o almoço. Após o almoço, quando Taiyu saiu para o treino de beisebol, Sakura inesperadamente abordou o assunto dos planos de Juro para a tarde. Ela revelou sua intenção de informar Kamata sobre as novidades da Dança das Flores e propôs que Juro a acompanhasse para conhecer melhor Kamata. Juro hesitou, relutante em se envolver mais profundamente na situação do que o necessário. Sakura respondeu emocionalmente, derramando lágrimas e manipulando-o emocionalmente para que ele concordasse em ir com ela. No entanto, Juro insistiu que mantivessem uma relação estritamente de senpai-kouhai durante a interação para dissipar quaisquer suspeitas que Hina pudesse ter sobre ele estar aplaudindo várias garotas ao mesmo tempo. Mas isso é o oposto da realidade, porque ele não tem nenhum traço. Foi depois da escola quando Juro se viu caminhando em direção a Sakura, com Hina seguindo atrás. Normalmente, isso teria sido uma interação comum, mas hoje era diferente.
A atitude de Sakura mudou inesperadamente quando ela confrontou Juro agressivamente, lançando acusações e insultos sobre seu atraso. Hina, testemunhando essa explosão repentina, ficou cada vez mais intrigada e começou a sondar Sakura sutilmente enquanto se dirigiam para a sala de aula de Kamata. Do lado de fora da sala de aula de Kamata, Sakura a avistou e instou Juro a se aproximar. No entanto, ao se aproximar, Kamata visivelmente recuou, pedindo nervosamente que ele mantivesse distância. Ela mencionou rumores perturbadores circulando entre os alunos do primeiro ano, particularmente sobre o suposto fetiche por pés de Juro. Hina, observadora atenta, registrou mentalmente essa troca constrangedora, questionando suas suspeitas anteriores sobre os supostos envolvimentos românticos de Juro. Ela não conseguia entender como alguma garota se associaria de bom grado com alguém rotulado como vulgar pelas fofocas da escola. Em meio ao desenrolar do drama, chegou a notícia de que Kamata havia recusado participar da próxima Dança das Flores, uma revelação rapidamente transmitida a Juro por mensagem de texto de Sakura. Processando esse desenvolvimento, Juro foi abordado por Hina, que apesar das acusações contra Juro terem sido desmentidas, expressou um interesse inabalável em continuar a segui-lo. A nova curiosidade dela sobre Juro despertou seu interesse, levando-o a concordar prontamente com a proposta dela. Mudando o foco para as implicações práticas da decisão de Kamata, Hina especulou sobre quem poderia ocupar o lugar agora vago na dança. Suas reflexões sugeriram a possibilidade de sua própria participação, acendendo uma centelha de esperança em Juro de que eles pudessem dançar juntos. A conversa deles se desenrolou, explorando vários cenários e considerações, até que a próxima mensagem de texto de Sakura interrompeu a discussão. Ela informou a Juro que havia encontrado um substituto para Kamata, levantando instantaneamente seu ânimo com a perspectiva de a dança prosseguir sem problemas. Quando a hora do almoço se aproximou, Juro e seus amigos se reuniram, incluindo Sakura, que trouxe notícias inesperadas. Ela anunciou que Taiyu ocuparia a terceira posição na próxima dança, tendo obtido todas as permissões necessárias. Taiyu, geralmente dedicado ao beisebol, abraçou a oportunidade com entusiasmo, aproveitando a chance de explorar algo novo ao lado de seus amigos. Com todos totalmente comprometidos com a prática de dança nos dias que se seguiram, conseguiram convencer Pansy a se juntar a eles, trazendo ainda mais diversão e camaradagem à dinâmica do grupo. No entanto, em meio à empolgação e união deles, Hina lutava silenciosamente com sentimentos de exclusão, incapaz de participar da dança devido a circunstâncias além de seu controle. Ela sentia uma pontada de dor cada vez que via seus amigos se divertindo sem ela. Uma semana antes do festival, Juro foi pego de surpresa quando abordado pelas divas da sala de aula, que lançaram um ataque repentino e feroz, jogando um jornal escolar em sua mesa. Elas apontaram para um artigo acusatório estampado na primeira página. Confuso, Juro exigiu uma explicação, apenas para Sakura entrar correndo, tentando desacreditar o artigo como fake news. Sua defesa, no entanto, saiu pela culatra, levantando suspeitas entre os colegas, que começaram a especular que Sakura poderia ser uma das supostas 3 namoradas de Juro. Antes que as tensões pudessem aumentar ainda mais, Hina irrompeu na sala, proclamando que nunca teve a intenção de publicar o artigo. Seu fracasso em verificar a informação impediu sua divulgação, eventualmente convencendo a turma de sua falsidade. Apesar disso, a diva principal, fervendo de ressentimento, jurou destruir Juro se alguma verdade surgisse dos rumores. Após a tensa confrontação e as consequências com Sakura, Hina sentiu um profundo remorso pela turbulência que seu artigo havia causado inadvertidamente. Ela pediu desculpas sinceras a Juro, expressando sua crença de que seu texto poderia ter sido incluído por engano entre os prontos para publicação. Juro, embora inicialmente surpreso pelo caos, encontrou em si mesmo a capacidade de perdoá-la, entendendo a pressão e a confusão que ela deve ter enfrentado. Enquanto isso, Sakura, percebendo que sua presença poderia agravar a tensão, sugeriu discretamente a Juro que talvez as coisas melhorassem se ela se afastasse dele por um tempo. A enxurrada de más notícias continuou quando Pansy mais tarde informou que tanto Hina quanto Taiyu haviam decidido se retirar de suas reuniões habituais na biblioteca. Esperando por Juro na biblioteca, Sakura trouxe mais notícias desanimadoras, insistindo que deveriam parar de se encontrar completamente e praticar individualmente para a próxima dança. Antes que Juro pudesse expressar suas objeções, Pansy interveio, aconselhando que um distanciamento temporário poderia realmente ser benéfico para todos os envolvidos. Sakura saiu rapidamente da biblioteca, aconselhando Juro a evitar o lugar por enquanto. Mais tarde naquela noite, Juro se encontrou sentado sozinho em uma sala de aula vazia. Hina, preocupada com Juro, aproximou-se dele com genuína compaixão, assegurando-lhe que faria tudo o possível para retificar a situação e limpar seu nome. No entanto, Juro, sobrecarregado por tudo o que havia acontecido, silenciosamente juntou seus pertences e se preparou para ir para casa. Quando Hina perguntou sobre a prática de dança deles, Juro informou relutantemente que eles decidiram cancelá-la, o que só aumentou a culpa e o arrependimento dela por ter causado mais angústia a ele inadvertidamente. Apesar de sua autocrítica, Juro procurou confortar Hina, reconhecendo suas intenções sinceras e entendendo que ela agiu por preocupação com ele, não por malícia. Em uma reviravolta inesperada,
Hina propôs que ela mesma o ajudasse com a prática de dança como um gesto de reconciliação e apoio. Tocado pela sinceridade dela e grato pelo apoio inabalável, Juro concordou. Ao embarcarem nesse novo arranjo, uma amizade tímida, mas genuína, começou a se formar entre Juro e Hina. Quando finalmente chegou o tão esperado dia do Festival das Flores, uma semana de isolamento deixou Juro profundamente desanimado. Seu grupo habitual de amigos estava estranhamente ausente, deixando-o vagar sozinho pelos corredores da escola, envolto em uma pesada nuvem de melancolia. No meio de sua solidão, as divas materializaram-se como uma tempestade, suas ameaças de retaliação ecoando ominosamente se o artigo escandaloso se revelasse verdadeiro. Juro, já sobrecarregado pelas acusações delas, encontrou-se à beira. Justo quando as tensões atingiram o auge, Hina surgiu como um anjo da guarda, intervindo para proteger Juro da presença intimidadora das divas. Tomado por uma gratidão imensa, Juro não pôde deixar de sentir um enorme alívio e apreço por Hina, que o apoiou firmemente durante o que foi, sem dúvida, uma das suas semanas mais difíceis. Assim que a ameaça imediata passou, Hina confidenciou a Juro sua estratégia em relação ao artigo controverso. Ela o tranquilizou dizendo que planejava adiar sua publicação até o segundo dia do festival, não querendo ofuscar sua apresentação em um dia tão significativo. Com genuína sinceridade, ela lhe desejou o melhor para sua próxima dança, esperando um resultado positivo em meio à incerteza. Assim que Juro começou a encontrar conforto na presença tranquilizadora de Hina, seu telefone tocou abruptamente, quebrando a tranquilidade do momento. Era Taeyu, ligando urgentemente de fora do escritório do diretor. Taeyu divulgou um desenvolvimento preocupante, pois as autoridades escolares expressaram preocupações sobre 2 meninos participarem da Dança das Flores. Pedindo desculpas, Taeyu informou a Juro de sua decisão de se retirar da dança, deixando uma lacuna crítica que precisava ser preenchida por uma dançarina. Apesar dos desafios crescentes, Taeyu assegurou a Juro para não se preocupar, comprometendo-se a resolver o problema rapidamente. Enquanto Juro ponderava sobre o dilema, seus pensamentos se voltaram para as sessões de prática de dança que ele havia compartilhado com Hina, lembrando-se de seus esforços colaborativos e do vínculo que haviam desenvolvido. Ele reuniu coragem para se aproximar de Hina com um pedido sincero. Ele perguntou a Hina se ela consideraria assumir o lugar de Taeyu, enfatizando que ela era sua última esperança. Para sua surpresa e imenso alívio, o rosto de Hina se iluminou com determinação ao aceitar prontamente o desafio. Mal sabia Juro que essa oportunidade significava mais para Hina do que apenas preencher uma vaga. Era uma chance de realizar um sonho. Quando Juro pegou o telefone para ligar para Sakura e atualizá-la sobre os últimos acontecimentos, uma interrupção surpreendente ocorreu. O presidente da escola se aproximou deles com uma expressão séria. Ela explicou que estava procurando por eles e ouviu a conversa deles. Com um olhar direto, ela perguntou a Juro se ele tinha absoluta certeza de que Hina seria a dançarina substituta. Juro, com um aceno firme, afirmou sua decisão. A presidente então se voltou para Hina e solicitou sua presença na sala do conselho estudantil para uma discussão privada, insinuando que havia informações sensíveis das quais Juro não deveria ter conhecimento. Apesar da intenção da presidente de manter a confidencialidade, Hina insistiu que Juro a acompanhasse, e após um momento de hesitação, Sakura concordou relutantemente. Uma vez dentro da sala do conselho, eles se acomodaram em um silêncio desconfortável, com a tensão densa no ar. Para surpresa de todos, Sakura assumiu o controle e declarou que estava vetando a participação de Hina na dança. Ela lembrou a Hina severamente que sua prioridade imediata deveria ser redigir e divulgar uma retratação no jornal da escola para corrigir as falsas acusações contra Juro. Sakura elaborou seu raciocínio, enfatizando a necessidade de priorizar a reputação de Juro sobre aspirações pessoais. Apesar dos esforços persistentes de Sakura para dissuadi-la, Hina permaneceu firme em sua convicção sobre a inocência de Juro. Impassível diante das ameaças de Hina de expor sua discórdia no jornal, Sakura manteve-se firme em sua decisão. Ela acusou Hina de enganar todos, incluindo Juro, apesar de saber a verdade sobre seu suposto envolvimento com várias namoradas. Sakura repreendeu Hina por evitar momentos críticos, especialmente durante o horário de almoço, que poderiam ter lhe proporcionado insights sobre a verdadeira dinâmica de seus relacionamentos. Hina ofereceu a desculpa de que estava ocupada compilando artigos no escritório do jornal, mas Sakura rebateu incisivamente, apontando que a biblioteca teria sido um lugar igualmente adequado para essa tarefa. Indiferente, Sakura continuou, revelando que na última semana ela havia falado discretamente com estudantes e descoberto rumores perturbadores circulando sobre Juro, particularmente durante o horário de almoço e predominantemente entre os alunos do primeiro ano. Quando Hina negou qualquer envolvimento na disseminação desses rumores, Sakura mudou de assunto, citando outro incidente que ela havia investigado minuciosamente. Ela esclareceu que, embora Hina não fosse diretamente responsável por imprimir o artigo vazado, Sakura tinha certeza de que Hina havia alterado os artigos no dia anterior após a escola. Para substanciar sua afirmação, Sakura revelou que havia obtido a folha de chave genuína da sala do jornal, que claramente tinha o nome de Hina logo após a distribuição do artigo. Impulsionada por suspeita,
Sakura não perdeu tempo e foi imediatamente para a sala do jornal para fazer uma cópia do registro de retirada das chaves. Ela mencionou estrategicamente a sala do jornal ao alcance dos ouvidos de Juro durante a aula para testar a reação de Hina. Fiel às suas suspeitas, Hina apressadamente assumiu a responsabilidade, revelando inadvertidamente sua culpa. Sakura prosseguiu obtendo a folha de chaves atual para uma investigação formal, confirmando suas suspeitas de que Hina realmente a havia alterado. Acrescentando as evidências crescentes, Sakura revelou uma conversa recente com o presidente da escola, que confirmou o envolvimento de Hina em levantar preocupações sobre a dança das flores. Sakura então direcionou a conversa para as verdadeiras intenções de Hina em relação a Juro. Ela revelou que Hina inicialmente procurou isolá-lo para monopolizar sua atenção, mas seus objetivos evoluíram quando Juro foi escolhido para a dança das flores. O novo objetivo de Hina passou a ser participar da dança, visando criar uma conexão mais profunda com Juro, com potenciais aspirações de longo prazo, incluindo casamento. Diante de evidências esmagadoras e da análise implacável de Sakura, Hina finalmente cedeu. Ela reconheceu que não havia saída, e fez uma confissão surpreendente sobre um momento crucial em um jogo de beisebol no ano anterior. Hina contou como Juro a salvou altruisticamente de uma bola perdida, um ato de heroísmo que instantaneamente capturou seu coração e despertou sua profunda admiração e afeição por ele. De volta ao quarto, a tensão aumentou quando Hina afirmou categoricamente que ela era a única que pertencia a Juro. Ele, por sua vez, pediu aos amigos que os deixassem a sós para que pudesse falar em particular com ela. Sakura interveio, chamando a atenção para o comportamento tóxico de Hina e fazendo um discurso sincero sobre relacionamentos saudáveis. Apesar da tentativa de Sakura de acalmá-la, Hina não conseguiu conter suas emoções e confessou em lágrimas seu profundo amor por Juro, implorando por uma chance de ficar com ele. No entanto, Juro, ainda se recuperando da recente turbulência, não conseguiu retribuir os sentimentos de Hina. Ele disse-lhe diretamente que não nutria nenhum sentimento romântico por ela e liberou sua frustração acumulada, culpando-a pelo caos que envolveu todos ao seu redor. Em um acesso de emoção crua, ele exigiu que ela nunca mais mostrasse o rosto para ele. Hina, visivelmente abalada pela explosão de Juro, recompôs-se e pediu desculpas a Sakura pelo problema que havia causado. Em seguida, ela se desculpou para consertar o jornal, como Sakura havia solicitado anteriormente. Deixada sozinha com Juro, Sakura o confrontou gentilmente, revelando que entendia que ele apenas fingiu rejeitar Hina para afastá-la, sem realmente querer dizer aquelas palavras duras. Envergonhado por ter sido descoberto, Juro rapidamente mudou de assunto, expressando sua preocupação com a próxima dança das flores. Sakura o tranquilizou calmamente, informando que a substituição para a dança havia sido organizada com sucesso por Himawari, Taiyu e ela mesma. Nesse momento, Pansy entrou na sala, parecendo deslumbrante e deixando Juro tão animado que ele pintou sua calça de branco. Himawari e Juro lideraram na pista de dança, onde ela confessou que não nutria mais sentimentos por ninguém. Seguindo-os, Sakura aliviou as preocupações de Juro com sua presença tranquilizadora, reconhecendo sutilmente sua consciência dos sentimentos ocultos de Hina. Em seguida estava Pansy, que apareceu tão transformada que ninguém em toda a escola conseguiu reconhecê-la. Sakura, observando os murmúrios na plateia, preocupou-se brevemente com as fofocas, mas ficou aliviada quando a dança do casal começou, hipnotizando todos em um silêncio atônito com sua elegância e postura. Após a dança, Pansy agradeceu a Juro por seus esforços para ajudá-la a fazer amigos, relembrando as vezes em que ele reuniu seus amigos na biblioteca. Quando ela perguntou por que ele tinha feito tanto por ela, Juro admitiu com gratidão que estava em dívida com ela por tê-lo resgatado de suas dificuldades. À medida que as notas finais da dança se desvaneciam em meio aos aplausos estrondosos da plateia, Juro e seus amigos se retiraram para os bastidores, desfrutando do brilho de sua performance triunfante. Pansy, sempre grata, expressou seus sinceros agradecimentos ao grupo pela experiência incrível, e todos concordaram entusiasticamente em continuar seus encontros, apesar da conclusão de seu projeto ambicioso. Na manhã seguinte ao festival, Juro acordou com uma atmosfera incomumente alegre em casa. Sua mãe, com um brilho brincalhão nos olhos, informou alegremente que não prepararia seu almoço, assumindo que ele almoçaria fora com os amigos. Perplexo sobre como ela sabia de seus planos, Juro perguntou, apenas para descobrir que seu amigo havia, sem querer, revelado o segredo. Virando-se, ele ficou surpreso ao encontrar Pansy sentada confortavelmente na sala de estar deles. Durante o café da manhã, Juro não resistiu a perguntar a Pansy por que ela estava lá. Pansy revelou casualmente que tinha encontrado a mãe de Juro por acaso durante sua rotina matinal e começaram a conversar. Intrigado com o convite, Juro perguntou mais. Sua mãe explicou que tinha notado Pansy absorta em seu livro favorito em uma loja local, e mais tarde a viu do lado de fora da casa deles. Por pura cordialidade, ela prontamente convidou Pansy para entrar. Em meio à conversa descontraída, Pansy compartilhou notícias empolgantes. Ela conseguiu ingressos para que eles visitassem o parque aquático. Animados com a perspectiva de um dia aventureiro, decidiram rapidamente embarcar nessa jornada espontânea logo após terminarem a refeição matinal. Eventualmente, todo o grupo chegou à piscina, e Juro não conseguiu conter sua empolgação ao ver todos se divertindo.
Após um dia cheio de ação com natação, corridas e travessuras, eles decidiram que era hora de pegar algumas bebidas refrescantes. Enquanto Juro estava na fila das barracas, ele começou a recitar os pedidos de bebidas em voz alta, tentando memorizá-los. Uma garota à sua frente se virou, visivelmente irritada com o som da sua voz. No entanto, sua irritação rapidamente se transformou em constrangimento quando percebeu que o havia confundido com outra pessoa. Ela se desculpou, explicando sua reação inicial. Furioso, Juro perguntou a ela o que estava acontecendo e ela começou a contar sua história. A garota confessou que tinha sido bastante cruel com um garoto que ela uma vez considerou estranho. Suas palavras duras o deixaram magoado e desde então ele vinha evitando-a. Ela se arrependeu profundamente de suas ações e não sabia como consertar as coisas. Ela pediu conselhos a Juro, esperando que ele pudesse ter uma solução além de um simples pedido de desculpas. Juro ouviu atentamente e então disse a ela que, às vezes, um pedido de desculpas sincero é o melhor ponto de partida. Ele enfatizou a importância da sinceridade e de fazer as pazes. A garota então revelou que as pessoas tinham sido cruéis com o garoto por causa de suas ações, e ela se sentia responsável por consertar a situação. Juro sugeriu que ela precisava fazer mais do que apenas se desculpar. Ele a aconselhou a se aproximar do menino com verdadeiro remorso e oferecer-se para fazer as pazes de uma maneira significativa. Ela então perguntou o que ele gostaria se estivesse na posição do menino, mas ficou desanimada quando ele inicialmente disse apenas um pedido de desculpas. Juro explicou que, embora um pedido de desculpas fosse um primeiro passo crucial, ela também deveria considerar como poderia apoiá-lo e ser gentil com ele no futuro. Ele a tranquilizou dizendo que, se ela se desculpasse sinceramente e tentasse consertar as coisas, não teria nada a perder. A situação já estava no seu ponto mais baixo, então qualquer esforço genuíno para melhorar seria um passo positivo. Quando Juro pega seu pedido e volta para seus amigos, ele é momentaneamente parado pela garota de antes, que lhe oferece uma bebida como agradecimento. Depois que ela se afasta, Juro retorna ao seu grupo e coloca as bebidas na mesa, pronto para relaxar. No entanto, sua paz é curta, pois as garotas imediatamente o cercam, cada uma querendo que ele se junte a elas para se divertir. Himawari é a primeira a pedir que ele vá em um toboágua, e quando ele concorda, Sakura rapidamente intervém, pedindo que ele vá com ela em vez disso. Não querendo ficar de fora, Pansy também sugere seu próprio plano. As garotas começam a discutir e Juro intervém para acalmá-las, sugerindo que ele pode fazer todas as atividades que elas querem. Isso desperta uma nova ideia entre as garotas. Elas decidem transformar isso em uma competição para ver quem consegue fazer Juro se divertir mais. A vencedora poderá fazer com que ele faça o que ela quiser. Apesar das tentativas de Juro de expressar sua opinião, as garotas já estão decididas em seu plano. Taiyo, em vez de ajudar seu amigo, simplesmente incentiva as garotas, divertido com o caos que se desenrola. A primeira parada é o toboágua, como Himawari havia sugerido. Enquanto se dirigem para o toboágua, a relutância inicial de Juro começa a desaparecer. Ele começa a apreciar a atenção e o esforço que as garotas estão fazendo para deixá-lo feliz. Descendo pelo toboágua, Juro saboreia a emoção e a proximidade de seus amigos. No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado no final do escorregador. Juro percebe que perdeu seus calções. Justo quando Himawari está prestes a ter uma visão indesejada, Taiyo heroicamente pula na água, protegendo Juro de ser visto e preservando sua dignidade. Em seguida, estava Sakura, que guiou Juro ansiosamente em direção aos passeios de golfinhos. Quando estavam prestes a embarcar, crianças travessas passaram correndo, provocando-os sem piedade. Sakura, visivelmente perturbada pela atenção, encontrou consolo em devaneios de felicidade conjugal, imaginando um futuro entrelaçado com o de Juro. Perdida em suas fantasias, ela acidentalmente empurrou Scolfinho para longe, deixando Juro sentado sozinho de forma desajeitada. Percebendo seu desconforto, Taiyo rapidamente se juntou a ele, e juntos eles navegaram rumo ao horizonte, provocando aplausos e vivas dos espectadores. Após isso, Pansy assumiu o comando, levando Juro ao relaxante banho de água quente. Aninhada ao lado dele, Pansy expressou sincera gratidão pela oportunidade de desfrutar da alegre camaradagem do grupo deles. Juro, por sua vez, agradeceu a ela por motivá-lo a se reconciliar com todos, promovendo um senso mais profundo de unidade entre eles. O clima descontraído mudou quando Pansy, com sua característica brincalhona, começou a revelar alguns dos segredos embaraçosos de Juro que ela havia descoberto através de sua natureza observadora. Assim que o potencial constrangimento surgiu, Taiyo apareceu novamente, dissipando qualquer desconforto com seu charme e facilidade inatos. Ao final de suas aventuras, Juro se sentiu cada vez mais atraído por Taiyo, apreciando o apoio constante e a companhia que ele demonstrou ao longo do dia. Enquanto se preparavam para sair da beira da piscina, as garotas aguardavam ansiosamente o veredito de Juro sobre quem havia proporcionado a experiência mais agradável. Sem hesitação, Juro declarou Taiyo como o destaque, expressando sua lealdade em ser o escravo devoto de Taiyo, disposto a ir a qualquer extremo por ele, mesmo que ele queira transar com ele. Em meio a risadas e camaradagem, Juro e Taiyo correram de mãos dadas, deixando as garotas para trás. No dia seguinte na escola, uma edição recém-impressa do jornal escolar circulou, absolvendo Juro de todas as falsas acusações e escândalos que haviam manchado sua reputação.
Os corredores estavam cheios de um senso de alívio e um novo respeito por Juro entre seus colegas. Para surpresa e talvez descrença de Juro, as divas, lideradas por Asaka com seu cabelo recém-tingido de preto azulado que chamou sua atenção, se aproximaram dele humildemente para se desculpar por seu comportamento passado. O pedido de desculpas de Asaka tocou Juro profundamente, marcando a primeira vez em muito tempo que ele se sentiu realmente à vontade e contente dentro das paredes da escola. Alguns dias depois, a chegada de Yoki, um novo aluno transferido, adicionou mais uma reviravolta inesperada à vida de Juro. Yoki não perdeu tempo em fazer uma entrada ousada ao se aproximar de Juro e cumprimentá-lo com um beijo na mão, deixando-o completamente surpreso. Ao olhar mais de perto, Juro percebeu que Yoki era ninguém menos que a garota que havia atendido na barraca de comida durante um jogo de beisebol crucial um ano atrás. Comovido pela decepção de Taiyo após uma derrota esmagadora, Juro correu para a barraca de Yoki e comprou todos os espetinhos disponíveis, sabendo que eram os favoritos de Taiyo. A atitude calorosa e a gentileza de Yoki naquela ocasião deixaram uma impressão indelével em Juro, e agora sua aparição repentina em sua classe reacendeu essas memórias. Durante a apresentação de Yoki pelo professor, ela revelou com orgulho que sua família possuía uma renomada cadeia de restaurantes de espetinhos. Taiyo, reconhecendo o nome da cadeia, elogiou entusiasticamente os espetinhos, enquanto a mente de Juro corria com pensamentos sobre as implicações do gesto afetuoso de Yoki em relação a ele. Enquanto Juro examinava a sala de aula, não pôde deixar de notar os olhares desaprovadores de Asaka e Hina direcionados a Yoki, contrastando fortemente com o sorriso travesso de Himawari. Himawari, sempre ansiosa para agitar as coisas, insinuou de forma brincalhona que contaria a novidade para Sakura e Pansy para deixá-lo nervoso. Mais tarde naquela tarde, Yoki se aproximou de Taiyo e Himawari, que estavam reunidos em volta da mesa de Juro. Com um sorriso, ela contou o incidente do jogo de beisebol, expressando sua gratidão pelo ato generoso de Juro ao comprar todos os espetinhos da barraca de sua família. Ela deixou claro que pretendia retribuir sua gentileza de alguma forma. Enquanto Yoki falava, ela notou Asaka sentada sozinha, claramente em um humor sombrio. Curiosa, Yoki convidou Asaka para se juntar à conversa, sugerindo de forma brincalhona que Asaka também poderia querer se tornar uma das devotas escravas de Juro, assim como Yoki havia afirmado humoristicamente antes. Asaka negou veementemente qualquer tal ideia. Sua negação apaixonada parecia que ela estava interessada. Yoki, sempre diplomática, rapidamente voltou o foco para suas próprias intenções, assegurando a Juro que estava preparada para cumprir qualquer pedido que ele pudesse ter. Antes que a conversa pudesse se aprofundar, a chegada do professor os interrompeu, levando todos a voltarem apressadamente para seus lugares. Durante a pausa nas atividades da aula, Juro refletiu sobre a oferta de Yoki e sua disposição em ajudá-lo. Ele não conseguia se livrar da sensação de que a disposição de Yoki em fazer qualquer coisa por ele devia ter algum motivo subjacente. Afinal, por que uma garota tão atraente como Yoki estaria tão ansiosa para ser aplaudida por ele sem esperar nada em troca? Após a aula, Juro foi encarregado de entregar alguns itens na sala dos professores. Vendo isso como uma chance de discernir as verdadeiras intenções de Yoki, ele astutamente pediu que ela o acompanhasse. Assim que eles guardaram os itens com segurança na sala dos professores. Yoki não perdeu tempo em usar seu charme, flertando com Juro. Isso apenas aumentou sua suspeita, mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, ele se viu perdido em pensamentos enquanto voltava para a sala de aula. Desconhecendo a casca de banana no chão, Juro estava a segundos de pisar nela e possivelmente tropeçar quando Yoki rapidamente agarrou seu braço e o puxou para longe. A proximidade repentina e os reflexos rápidos dela distraíram completamente Juro de sua missão investigativa, forçando-o a lembrar-se de manter o foco até que pudesse avaliar a situação completamente. Interrompendo seus pensamentos, Yoki mencionou que tinha trazido um almoço caseiro e convidou Juro para se juntar a ela. A perspectiva de uma refeição bem preparada imediatamente o atraiu, especialmente porque ele tinha esquecido de trazer o almoço naquele dia. Apesar de suas suspeitas persistentes, Juro concordou, embora com um compromisso renovado de decifrar as verdadeiras intenções de Yoki. Sentindo uma pontada de culpa pelas ações aparentemente altruístas de Yoki, Juro decidiu enfrentar a questão diretamente, perguntando se havia algo que ele pudesse fazer por ela em retribuição. Antecipando uma agenda oculta ou um motivo ulterior, Juro aguardou a resposta de Yoki com cautela. Para sua surpresa, Yoki simplesmente expressou alegria em servi-lo, afirmando que isso lhe trazia verdadeira felicidade. Impressionado pela sinceridade dela, Juro sentiu seu ceticismo se dissipar, substituído por uma crescente curiosidade sobre essa garota enigmática. Durante o almoço na biblioteca com seus amigos, Juro apresentou Yoki, esperando que a companhia deles revelasse mais sobre o caráter dela além dos encontros anteriores. Assim que as apresentações terminaram, todos exceto Sakura começaram a comer com entusiasmo, saboreando os diversos pratos servidos. Sakura, no entanto, hesitou, contemplando nervosamente como apresentar o almoço feito à mão que ela havia preparado para Juro naquele dia. Assim que ela reuniu coragem para oferecer a ele, Yoki rapidamente entregou a marmita que havia trazido para Juro, sem querer ofuscar as intenções de Sakura. Sentindo-se um pouco envergonhada pelo momento, Sakura riu sem jeito de seu deslize.
Juro, sempre atencioso, percebeu seu desconforto e prontamente perguntou se poderia experimentar um pouco do almoço caseiro dela. O rosto dela se iluminou de alívio e alegria, enquanto ela alegremente compartilhava a refeição cuidadosamente preparada com ele. Após o almoço satisfatório, Pansy encantou a todos com seus famosos biscoitos caseiros, uma delícia que elevou o ânimo de todos. Juro, no entanto, se viu imobilizado pela quantidade de comida que havia consumido. Satisfeito, mas incapaz de se mover confortavelmente. À medida que a conversa fluía, ele e Sun discutiam ansiosamente seus próximos torneios de tênis e beisebol. Sakura ofereceu seu apoio com entusiasmo, prometendo organizar uma torcida e coordenar os horários para garantir que não houvesse conflitos entre os jogos deles. Impressionado com a dedicação dela, Yoki virou-se para Juro e perguntou sobre seus talentos. Juro deu de ombros modestamente, afirmando que não era particularmente habilidoso em nada em especial. Indiferente, Yoki expressou confiança de que ele descobriria suas próprias forças no devido tempo. Após o almoço, enquanto os outros alunos saíam da sala de aula, Pansy chamou Juro para ficar. Juro não perdeu tempo em afirmar que não estava interessado em discutir Yoki, agora que tinha encontrado alguém que o amava incondicionalmente. Pansy assentiu compreensivamente, assegurando-lhe que não guardava ressentimentos em relação aos gestos de Yoki. Ela compreendia o impulso de retribuir a gentileza. No entanto, Pansy não hesitou em abordar o que percebia como a tendência de Juro de evitar conflitos. Ela apontou gentilmente que ele havia aceitado o almoço farto de Yoki, apesar de saber que não poderia terminá-lo. Além disso, ele também aceitou o almoço da Cosmo para evitar magoar os sentimentos dela. Pansy expressou preocupação de que o hábito de Juro de ser excessivamente complacente poderia, inadvertidamente, levar a mal-entendidos e expectativas não atendidas. Ela o encorajou a encontrar um equilíbrio entre gentileza e assertividade, instando-o a enfrentar as situações com honestidade em vez de evitá-las. Mudando para um assunto mais leve, Pansy pegou um livro em sua bolsa, descrevendo-o como um dos seus favoritos de todos os tempos. Ela expressou um desejo genuíno de que eles explorassem mais interesses em comum e tivessem discussões significativas. Juro admitiu que era um leitor lento, mas Pansy o tranquilizou com um sorriso caloroso, dizendo que estava tudo bem. Ela aguardava ansiosamente os pensamentos dele sobre o livro assim que ele o terminasse, enfatizando sua curiosidade sobre a perspectiva dele. Grato pelo conselho sincero e pela companhia de Pansy, Juro agradeceu-a sinceramente antes de mencionar um compromisso relacionado a uma tradição escolar que ocuparia seu tempo após as aulas naquele dia. Ele recusou com pesar o convite dela para a biblioteca, mas prometeu encontrá-la em breve. Depois da escola, Juro saiu da loja de conveniência apenas para ser surpreendido por Himawari, que pulou sobre ele com força surpreendente. Assustado e irritado, ele a empurrou, exclamando alto enquanto se levantava do chão. Sua irritação aumentou enquanto se apressava para casa, apenas para perceber que sua mochila, deixada descuidadamente aberta, lhe custou caro. O livro precioso de Pansy não estava em lugar nenhum. Correndo de volta para o local do tackle inesperado, Juro começou uma busca frenética, vasculhando cada canto e recanto com crescente desespero. Foi então que Cherry e Suki, rostos familiares de mais cedo naquele dia, se aproximaram dele com preocupação. Eles perguntaram sobre sua aflição e, ao saberem do livro perdido, ofereceram sua ajuda com entusiasmo. Juntos, eles refizeram seus passos, vasculhando a loja meticulosamente na esperança de encontrar qualquer vestígio do item desaparecido. Voltando para Juro de mãos vazias, Cherry e Suki exibiam expressões de decepção. Eles questionaram a importância do livro, ao que Juro afirmou sua importância com o coração pesado. Assim que a esperança começou a diminuir, Suki tirou o livro da sua bolsa, desgastado e envelhecido, mas intacto. O alívio inicial de Juro foi breve ao inspecionar a condição desgastada da amada posse de Pansy. Resoluto em fazer as pazes, Juro decidiu adquirir uma cópia de reposição. No entanto, a pergunta de Cherry sobre o conteúdo do livro o fez hesitar. Ela revelou que um amigo havia mencionado seu valor em tons sussurrados, murmurando uma quantia que atingiu Juro como um golpe. A percepção do seu valor o deixou pálido e desanimado, sabendo que estava além de suas possibilidades. Agradecido pela ajuda de Cherry e Suki e pela dica de onde adquirir uma nova cópia, Juro agradeceu-lhe sinceramente antes de partir. No dia seguinte, no almoço, Juro sentou-se sozinho em uma mesa na cafeteria, profundamente absorto em uma revista de empregos. Ele folheava as páginas com determinação focada, cada anúncio uma potencial oportunidade de ganhar dinheiro. Seu objetivo principal era claro, economizar o suficiente para substituir o livro perdido de Pansy, uma tarefa que pesava em sua mente. Sakura se aproximou dele com uma marmita na mão, esperando animá-lo com uma refeição que ela havia preparado. Apesar de seus esforços, Juro continuava fixado em sua busca, aparentemente incapaz de desviar sua atenção das listas de empregos. Vendo a decepção de Sakura crescer,
Teiu tentou envolver Juro em uma conversa casual sobre eventos escolares e notícias, mas a mente de Juro estava preocupada e distante. De repente, Himawari, sempre impulsiva, arrancou a revista das mãos de Juro, assustando-o. A irritação surgiu instantaneamente no rosto de Juro, aborrecido pela interrupção em sua busca por emprego. Sua frustração com a situação e a pressão para conseguir um trabalho aumentaram. Foi então que Yoki interveio, oferecendo a Juro uma tábua de salvação. Meu primo acabou de abrir uma nova loja e eles precisam urgentemente de ajuda. Estão oferecendo um bom salário. Inicialmente hesitante, a resistência de Juro desmoronou quando Yoki revelou o valor do pagamento. A promessa de estabilidade financeira era demais. Demasiado tentador para ignorar. Relutantemente, Juro aceitou a oferta de emprego, sabendo que isso significava sacrificar suas preciosas visitas à biblioteca após a escola. O pensamento pesava sobre ele, especialmente considerando o quanto essas visitas significavam para Pansy. Juro esperou até que todos tivessem saído da cafeteria após o almoço, então pediu a Pansy para ficar um momento. Quando estavam sozinhos, ele entregou o livro a ela e ofereceu um pedido de desculpas sincero pelo estado dele. Ele admitiu que precisava economizar para uma nova cópia, por isso tinha aceitado o trabalho de meio período. Pansy ouviu em silêncio, sua expressão suavizando enquanto ele explicava. Em vez de insistir em uma substituição, Pansy surpreendeu Juro com um pedido diferente. Ela disse que não precisava de um livro novo. Em vez disso, queria que ele passasse mais tempo com ela na biblioteca depois da escola. Juro hesitou, dividido entre o desejo de corrigir as coisas e a necessidade prática de dinheiro. Após uma discussão ponderada, Juro conseguiu convencer Pansy de sua decisão. Naquela noite, ele chegou à loja de Yoki com uma mistura de nervosismo e determinação. Yoki o recebeu calorosamente e mostrou-lhe seu novo uniforme. Ao vesti-lo, Juro sentiu uma mistura de empolgação e incerteza. Isso é tudo para este vídeo. Assista ao próximo vídeo e nos vemos no próximo.